Fome e sede de Deus, amados, a minha alma arde pelo Senhor, o meu espírito anseia por mais de Deus, e a gente tem que ser sim. Ontem a gente estava num culto maravilhoso de adolescentes, de jovens, lá junto com a Quadrangular, uma turma maravilhosa, adorando ao Senhor, os jovens adorando, pulando, né? Eu até brinquei com eles, eu fui levar eles embora depois, e eu falei, olha, não sei o que acontece com vocês, mas na nossa igreja eles ficam tudo assim no dia do culto, né? Tudo paradinho lá, todo mundo dançou, pulou. Eu fiz o vídeo lá, fiz questão de mostrar, né? As meninas dançando, os meninos pulando. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Essa é a marca de Cristo em nós, como o Gabriel falou, que nós somos livres. Nós somos livres. Você é livre para adorar o Senhor, amém? Você é livre. E às vezes a gente se prende por coisas, amados, que não são, sabe, coisas que não convém a gente ter, porque a gente vai passando, a gente vai vencendo. A nossa vida é uma vida que tem que ser uma vida de vitória, amados. Tem que ser, porque nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que criou todas as coisas, por Ele tudo foi formado, nele todas as coisas são formadas, e nele todas as coisas se completam, e nós cremos que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Porque Jesus é o centro da nossa vida, não pode ter outra coisa. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Não é o meu marido, não é o meu filho, não é o meu trabalho, é Jesus. É por Ele sempre. Eu não me canso de dizer, por Ele sempre. Sempre, sempre, sempre. E a gente tem que saber dar ao Senhor esse lugar de honra no nosso coração, amados. Porque se nós não dermos esse lugar de honra no nosso coração, o primeiro vento que passa nos tira da presença de Deus. O primeiro vento que passa nos leva para longe do Senhor. Por quê? Porque no meu coração Ele não está entronizado. Então uma doença, uma dor, uma angústia, um cansaço vão me impedir de adorar o Senhor, mas eu quero adorar em casa. Eu tenho certeza, porque eu já fiquei em casa também. Quando eu tive pneumonia, eu fiquei 15 dias em casa. Irmãos, não é a mesma coisa. E que nervoso na live, tem hora que a voz... Tem hora que só aparece o Rafael ali batendo, tem hora que só vai o Marcos, misericórdia. Mandava mensagem para o Idegri, socorro. É glória a Deus que agora Edilon, né, arrumou a live, está bem melhor. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Priorize estar na presença de Deus, amados, aqui em comunhão, em adoração, juntos, em unidade, em família. Amém? Nós temos que vencer. Vocês viram aqui o tema de hoje? O que está escrito aqui? Vencedores, né? Nós temos que ser vencedores. Mas o tema daqui, amados, é vencedores. Vencedores. Vencedores, eles vencem as suas dores. Vencem as suas dores para adorar a Deus. Vencem as suas dores para viver. Vencem as suas dores para fazer do Senhor aquele tudo na sua vida. Então, vença as suas dores. Vencedor, amados, vem do verbo vencer, que do latim é vincere, né? E que significa o quê? Ganhar, vencer. E esse vencer se juntou, né? Aqui está vencedores, mas vencedor. Vencer se juntou com o sufixo or, né? Que daí ele indica ação. Então, vencedor é quem faz. Amém? Para você ser um vencedor, você não pode ficar no sofá. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Isso é oração. Oração é o quê? É uma oração feita de ação. Oração. Vencedor é aquele que faz. Vence quem faz. Se eu ficar só murmurando, eu vou ser vencedor?
Não vou. Se eu não levantar cedo para ganhar o meu pão, para trabalhar, para ir atrás, para correr, eu vou ser o vencedor? Não. Se eu não estudar, se eu não priorizar o Senhor, se eu não tiver tempo com Deus, eu terei intimidade com Deus? Não. Eu posso vencer no mundo, mas eu não vou vencer com Deus. Quando a trombeta tocar, igual eles fizeram o teatro lá ontem, eu vou ficar. E eu não quero ser daqueles que ficam. Ontem as meninas estão de parabéns, né? Os irmãos que foram para o céu, glória a Deus. Ontem eles vibraram lá, indo para o céu. Eu falei para elas, vibra, gente, vocês estão indo para o céu, pai, vocês estão indo para o velório, glória a Deus. Aí ontem, glória a Deus, a igreja lá, glória. Falei, ô, glória, hoje funcionou. Hoje foram para o céu com alegria. A gente tem que ser assim. Porque nós somos esses vencedores que Deus escolheu para vencer as dores, amados, que nós temos durante a nossa vida. Você já pensou quanta dor você já venceu na sua caminhada? Quanta dor você já superou? Quanta dor você já deixou para trás? Quanta dor você ainda carrega no seu coração? Porque tem muita gente que ainda tem um coração carregado de marcas, de dores, de tristezas. E a gente tem que ser, amados, aquele que supera todos os dias. Vocês já viram uma criança, quando ela vai ser deixada na creche, no primeiro dia, na escolinha, na creche, pela sua mãe? Né? Vão os pais lá deixar a criança na creche no primeiro dia. O que acontece com a criança? O que acontece, gente? Ela chora. Porque ela quer ir embora com o pai, com a mãe, ela não conhece a escolinha. E tem muito pai que chora junto, né, Ildegrinho? Tem muito pai que chora. Tem pai que chora quando vai embora e ficou. Ficou e vai ser feliz, porque é necessário. Tem muito pai, amados, que chora junto com o filho, é ou não é? Mas o que acontece com o pai? O pai pega a criança, tem alguns que pegam, né, faz errado, não deixa a criança lá. Mas a maioria deixa, por quê? Porque entende que ali vai ser bom para o seu filho. Porque entende que a criança precisa conviver com outras crianças, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer. A criança vai passar por aquela dor, a dor da separação. Mas ela sabe que o pai vai buscá-la no final do dia. Aquele crescimento, amados, que a criança vai ter na escola, ali, na creche, é mais importante do que o sofrimento que ela passa na hora do tchau. Porque a gente sabe que dura uma semana só, é ou não é? Dura uma semana só. Passou a semana ali, a criança chega na escolinha, tchau mamãe, tchau papai, e entra feliz da vida, puxando a lancheira, puxando a sua mochila. E assim, amados, Deus faz com a gente também, amados. Ele se interessa mais pela nossa maturidade, amados, do que, sabe, com o conforto que nós temos. Deus se interessa mais pela sua maturidade do que com o seu conforto. Grave isso na sua mente. Por quê? Porque Ele nos leva a lugares, que serão lugares que irão gerar desafios no nosso coração. Lugares que a nossa alma não vai ficar confortável. Mas lugares que são necessários para eu amadurecer, para eu crescer como filho, como filha que eu sou. E a Bíblia me traz dois, né, quando a gente lê aqui os textos, a Bíblia me traz dois tipos de filho, duas palavras que simbolizam filhos. Tem uma que se encontra em Romanos 8,16, que eu vou ler para vocês, não precisa abrir, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Este Filho de Deus é Tecnon. Este Filho de Deus que está dizendo aqui são os bebês, aqueles que acabaram de se converter, aqueles novinhos que estão mamando leitinho, novos na fé, Tecnon. Aqueles que ainda estão crescendo, que ainda estão amadurecendo. Mas no versículo anterior, Romanos 8,14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, esses são filhos de Deus.
E esse filho de Deus aqui é Ruios, que a gente conhece bem, o pessoal lá da Quadrangular tem uma camiseta, né? Os adolescentes, os jovens usam Ruios. A gente conhece bem. Ruios são os filhos maduros, que cresceram e andam com as suas próprias pernas. Filhos que refletem as características do pai. Ruios. Então, nesses dois textos de Romanos, nós podemos ver os dois tipos de filhos. O filho que é novo na fé, teknon, e o filho ruios, que é aquele maduro, aquele que já cresceu, aquele que consegue entender a direção que o Espírito Santo está dando, consegue perceber a direção de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Todos nós temos que ser ruios, amados. Tem pessoas que insistem em ser teknon. Tem pessoas que insistem em ser bebezinho, crianças, que gostam de ser pegados pelas mãos, levados, mas nós temos que amadurecer. As dores vêm para que nós sejamos vencedores, amém? Para que nós estejamos fazendo, né, essa ação para vencer as dores. Nós temos que ser esses filhos, porque tanto Ruios como teknon são filhos amados de Deus. Só que cada um tem a sua estação. O que existe de diferença é a maturidade. Amém? Ruios é o filho maduro. teknon é aquele que aceitou Jesus, aquele que está crescendo na fé, aquele que está conhecendo mais de Deus. Então, quanto mais eu entender as direções do Espírito Santo e obedecer a essa direção, mais eu vou deixar de ser teknon e mais eu serei ruios. Eu serei um filho maduro. Amém? Ruios é o quê? Ruios é o quê? Filho maduro. Teknon é o quê? Criança. É a criança, é o filho pequeno, é aquele que é novo na fé. Amém? E Deus tem mais para a gente. Então eu quero falar com você dessas direções que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos vencer as nossas dores, para que nós possamos vencer os obstáculos que se colocam na nossa caminhada com Cristo. Mas para que eu seja um vencedor, amados, eu tenho que gerar no meu coração expectativa. Sabe por que aquele culto de Pentecostes foi aquele mover todo do Espírito, aquele fogo sendo derramado? Porque todo mundo que está aqui antes, em casa, gerou expectativa no seu coração. Hoje o culto vai ser de Pentecostes. Hoje o culto vai ser do mover do Espírito Santo. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Nós estávamos jejuando, nós estávamos orando. O pessoal da dança estava fazendo jejum, oração. Os irmãos do louvor estavam jejuando, orando. A igreja estava no mesmo propósito. Nós geramos isso no nosso coração. E quando todo mundo entra em unidade, amados, acontece. E assim tem que ser cada culto que você vem. Cada vez que você vem à igreja, você tem que gerar essa expectativa no seu coração. O que Deus tem para mim hoje? Eu vou com o meu coração aberto, eu vou com o meu coração sedento, porque eu quero mais de Deus. Gere expectativa no seu coração, meu amado. Não venha somente como um mero espectador para cumprir um bater de cartão. Não. Gere no seu coração antes de você sair da sua casa. Quando você acordar no domingo, hoje tem culto, eu vou. Hoje tem culto, eu sei que Deus vai falar, eu sei que Deus vai abalar as minhas estruturas naquele lugar, eu sei que eu estou amadurecendo, eu tenho dores, mas eu sou vencedor, porque Cristo habita em mim, e assim a gente tem que ser, amém? Assim a igreja de Cristo tem que ser, uma igreja viva, uma igreja que espera em Cristo ansiosamente, com as suas lamparinas acesas, irmãos. Porque não adianta eu ficar com o foguinho apagado, não. Eu tenho que gerar isso em mim, gerar essa expectativa em mim, essa ardente expectativa, porque a criação, amados, ela também espera. Ela também espera o movimento dos filhos de Deus, ela também espera a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus aqui? Amém. Nós somos os filhos de Deus.
Então faça isso para que você amadureça. Porque, irmãos, eu vou dizer, não é fácil. Tem dia que a gente acorda, a gente não quer vir para a igreja, é ou não é? É. Tem quinta-feira que acorda assim, meu Deus, eu vou lá hoje de novo, Senhor, o que eu vou fazer lá hoje? Eu estou cansada, Deus, hoje eu estou irritada, Senhor. Não quero ir na igreja, Pai. É quando vai chegando a hora de vir para o culto, daí eu já vou me arrumando, já entro embaixo do chuveiro, fica lá meia hora, o negrinho batendo, vamos. Aquele banho que parece que vai derreter a banha da gente, né? Assim, que sai um fogo lá de dentro. Já sai de lá revivada, animada. Vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor. E assim tem que ser, irmãos. Porque falar que todo dia, eu falo, eu quero vir para o culto. Lógico, eu quero, eu tenho essa expectativa de vir, mas tem dia que a gente não está bem. Mas eu vou superando. A gente vai, porque eu sei que Deus, Ele preparou esse momento para a gente estar aqui. E eu quero mostrar para você 3 direções que o Espírito Santo nos dá. São 3 direções: deserto, confronto e renúncia. Amém? São direções assim que eu não quero, mas eu tenho que passar. Não é bom. Lembra que eu falei que para o nosso amadurecimento, para a criança amadurecer, o pai leva ela para a creche, porque tem que ir para a creche, tem que ir para a escola. Né? Hoje tem homeschooling, mas antes não tinha. Hoje tem a possibilidade de estudar em casa, mas antes não tinha. Mas mesmo assim a criança tem que interagir com outras crianças, ela tem que aprender para ela evoluir, não é? E assim somos nós. Então a primeira direção do Espírito Santo, deserto. Fale deserto. Abra comigo aí, Lucas 4. Vamos lá. Vocês não ficaram com a mão vazia aí, Lucas 4. Olha que coisa bonitinha. Ouvir as páginas virando. Ó. Glória a Deus, amados. Vocês são filhos obedientes, né? Lucas 4:1. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, ou ao deserto. O fato de Deus nos amar não impede de nós sermos levados ao deserto. Vocês acham que Deus amava o filho dele? Sim ou não? Sim. Mas isso não impediu que Jesus fosse levado ao deserto. Deserto na nossa vida, ele não significa só tribulação. Mas deserto também significa preparação e treinamento. Não é só tribulação. O povo de Deus ficou no deserto 40 anos sendo preparado para entrar na terra prometida. Jesus, quando ressuscitou, ficou 40 dias treinando ali, né? O seu povo. Sim ou não? O número 40 simboliza tudo. Jesus esteve aqui 40. E a gente tem que entender que Jesus... Degrio ali para você perder. Perdi o fio da meada. Jesus passou o tempo ensinando os seus discípulos, os preparando para o seu ministério. Eles foram preparados por Jesus. E nós temos que entender que o deserto, amados, ele não será a nossa morte, mas ele será a preparação para um novo tempo que Deus tem para mim, para você. Amém? É um tempo que Deus tem para mim e para você. Eu tenho que entender isso, eu tenho que buscar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Depois dos 40 dias que Jesus ficou ali no deserto, o ministério dele começou de uma forma sobrenatural. Então o deserto não é só tribulação, o deserto é treinamento. O deserto também é uma preparação para o meu ministério, para a minha vida, para que eu seja vencedora das dores que estão comigo. Amém? Deserto está ligado também à rotina, à mesmice, à escassez, né? Aquele povo que andou lá aos 40 anos, eles tinham aquela rotina. Quando a nuvem
se movia, quando a coluna de fogo se movia, a nuvem se movia, eles sabiam que eles tinham que andar, né? Todos os dias eles tinham as mesmas coisas, tinham a rotina, a mesmice, né? O maná caía do céu, vinha do céu, né? Aquilo caía todos os dias. E a escassez, eles tinham que orar, né? Pedir, brigar com o seu líder, nós queremos água, nós queremos água, vinha. Deserto, amados, também tem tudo isso. Mas tudo isso acontece no deserto. A rotina, a mesmice, a escassez, para quê? Para mostrar que Deus é suficiente na minha e na sua vida. Que Deus nos basta. No deserto a gente aprende a priorizar mais a Deus do que aquilo que eu faço. Amém? No deserto eu aprendo a priorizar mais a Deus do que o que eu faço. Amém? Repita isso comigo. No deserto, eu aprendo a valorizar mais a Deus do que o que eu faço. Amém. Isso aí é o deserto, amados. É lugar de aprendizado. E Deus permite que a gente seja levado para que nós possamos aprender a vencer as nossas dores. A vencer as nossas dores. A segunda coisa que a gente tem, que a gente é levado pelo Espírito Santo, a segunda direção que o Espírito Santo nos dá para que sejamos vencedores, é o confronto. Muita gente, irmão, se sente mal quando tem que confrontar alguém, sim ou não? Eu me sinto, eu não me sinto bem. As pessoas podem até pensar, nossa, ela gosta, não gosto, não, irmão. Ninguém gosta de confrontar ninguém, pelo contrário. Mas eu tenho que entender, amados, que quando eu faço o confronto, eu tenho que olhar para Deus e não para mim. Porque é o Senhor que está muitas vezes falando, é o Senhor que traz, né, para nós as palavras que devem ser ditas. E tem muita gente que tem medo de confrontar, porque, eu vou me tornar mal visto, eu não quero passar por isso, eu não quero fazer, deixa que o outro faz, eu não quero, o Gabriel que faça, né? O Gabriel é líder das vozes, o Gabriel que faz o confronto, o Marcos é líder dos instrumentos, ele que se vire, eu não vou falar nada, eu estou vendo tudo errado, mas não vou falar nada, ele que faça, porque ele que é, não sou eu. Mas Deus nos diz, amados, que nós temos que passar por confrontos durante a nossa vida. E isso nos ensina. Lembra do profeta Natã, que foi direcionado a confrontar quem? Davi. Ele era o rei. E ele foi confrontar Davi por causa do seu pecado de adultério, de assassinato. Ele chegou lá e confrontou. Deus deu a ele uma estratégia de como ele deveria fazer o confronto. Mas ele foi. Ele poderia ter dito, não, eu não vou mexer com ele não, ele pode me matar. Ele é rei, né? Eu não vou. Mas ele obedeceu. E ele foi. Porque, aprenda uma coisa, amados, comportamentos não confrontados são comportamentos aceitos. Eu já ouvi isso durante a minha caminhada. Se você não confronta, é porque você está aceitando que a pessoa fale. Se você não confronta, é porque você está aceitando que a pessoa faça. Então, comportamentos não confrontados são comportamentos aceitos. Se você tem uma situação na sua vida, na sua casa, com quem está do seu lado, e aquela situação te faz mal, e você não confronta só para não ficar mal, porque você está aceitando o que ela faz. E depois de um tempo, aquilo se tornará um hábito na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não foi corrigida. Ela não foi ensinada. Uma criança que você coloca na mesa, você vai ensinar ela todos os dias a comer. A primeira vez que ela vai comer com a boquinha aberta. Né? Aí você vai ensinando, até o dia que ela aprende. Mas tem dias que ela vai fazer bagunça na mesa, ela vai jogar a colher para lá, ela vai jogar a comida, ela vai gritar, fazer pirraça. Você vai ter que chegar nela e vai confrontar. Você vai dizer, olha, não é assim que você tem que se sentar, comportar a mesa, você tem que se comportar, você tem que comer, você só vai descer da mesa, da cadeira, depois que todo mundo comer, você não é diferente, você tem que ficar aqui até o final. Isso é um confronto. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que aprender isso. Porque o meu compromisso, o compromisso de quem confronta, é com Deus. Amém? Amém, amados?
O compromisso de quem confronta é com o Deus da verdade, não com o pai da mentira. Amém? E não é fácil, amados. Não é fácil, nem confrontar e nem ser confrontados. Mas o que acontece? Hebreus 12:6 diz o que? O Senhor corrige a quem ama. Se Deus me corrige, eu tenho que aprender também a corrigir as pessoas. Porque nós estamos aqui para isso. Essa semana, na quinta-feira, eu até falei com a pessoa hoje à tarde. Na quinta-feira eu estava aqui no culto, terminou o culto. Aí eu fui lá para o fundo. Daí uma pessoa estava pegando um vestidinho de festa junina. E aí eu vi a pessoa pegando vestidinho de festa junina. Aí eu cheguei do lado da pessoa e falei, olha que lindo o vestido. Para que o vestido de festa junina? Ela falou, porque minha filha vai dançar. Eu falei, sua filha vai dançar festa junina? Ela falou, sim, minha filha vai dançar. Eu sempre dancei, não vejo problema. Aí eu falei, mas tem problema, irmã? É uma festa junina. É uma festa que não é consagrada ao Senhor. Mas eu não sempre dancei, nunca teve problema na minha vida. Eu falei, pois é, mas agora você não vive na ignorância, agora você é uma pessoa de Deus. E eu falei com ela, falei, irmã, eu quero que você olhe nos meus olhos e você entenda o que eu estou te falando. Estou trazendo para você algo que eu aprendi durante a minha caminhada. E ela pegou e falou assim, tá bom então. Aí ela saiu, né, foi embora. No outro dia ela mandou mensagem para mim, olha, não foi fácil. Mas eu sentei com a minha filha, quando a gente saiu da igreja, eu olhei nos olhinhos dela e eu expliquei o que você me falou. Nós duas choramos, mas ela entendeu, porque ela é uma adoradora, ela dança no altar. Ela está aqui no altar. Então, quando eu estava fazendo isso, e Deus me trouxe essa palavra de confronto, eu, percebendo que algumas pessoas não entendem o porquê de não poder dançar em festa junina, eu procurei onde começa a festa junina. E eu quero que coloque aqui para mim, Isaac, aqui no Data Show, por favor, a origem da festa junina. Não sei se todo mundo conhece, amados, mas a festa junina é pagã. E assim não tinha um caráter religioso que assumiu anos depois, que continua até hoje. Ainda antes da Idade Média, olha para vocês verem como ela é antiga. No hemisfério norte, as pessoas comemoravam a chegada do verão, no mês de junho, homenageando os deuses da natureza e da fertilidade, ao mesmo tempo que pediam uma colheita farta. Isso acontecia porque era a altura da colheita de cereais, tal como o milho, que hoje é o ingrediente mais comum nas comidas típicas de festa junina. É ou não é, gente? É. Fubá, né, milho, bolo de fubá, pipoca, tudo envolvendo com milho. As fogueiras, né? Tem fogueira em festa junina, gente? Tem, né? Um símbolo característico das festas juninas atualmente também tem a origem na festa pagã, porque era o costume fazer fogueira nas celebrações. A fogueira, né, faz parte do cenário da festa, e ela simboliza a proteção contra os maus espíritos. A tradição foi mantida pelos católicos, que dedicaram uma forma de fogueira diferente para cada santo. A quadrada de Santo Antônio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. Quem trouxe a festa junina para o Brasil foram os portugueses, no período colonial. Em Portugal, a festa junina tinha o nome de festa joanina, possivelmente pelo fato de acontecer em junho, ou talvez por causa de São João, que é o principal santo da comemoração, motivo pelo qual as festas juninas também são chamadas de festa de São João. Como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa pagã, acabou aderindo às festas juninas, atribuindo-lhes um caráter religioso. Os 3 santos católicos, São João, Santo Antônio e São Pedro, foram escolhidos para serem comemorados na festa junina, porque eram os santos mais populares do mês de junho. Amém? Então, está explicado. Está explicado. Festa junina não é uma festa de crente, amados. Não é. Se o seu filho tem na escola, porque a maioria das pessoas aqui tem filhos em escola pública, em colégio, né, que comemora, não é só colégio público, não. O Fênix comemorou sábado, né? Não é só colégio público, não. Acho que a única escola que não comemora isso aqui em Guará é o Colégio Fonte, porque eu acredito que todas as outras comemoram. Mas se você tem, ensine o seu filho. A Bíblia diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar.
Para essa mãe, ela falou assim, mas eu não vi problema, eu dancei a vida inteira. Como a minha filha disse que quer dançar. Aí eu cheguei para ela e falei, então, se a sua filha chegar com um cigarro de maconha para você e disser, mamãe, eu quero fumar, você vai deixar? Ela falou, lógico que não. Eu falei, mas ela quer? Aí ela falou, mas é diferente. Eu falei, não, pecado não tem diferença, se é pecadinho ou se é pecadão. E ensinar, amados, provoca dores. Provoca dores. Mas lá na frente a recompensa por essas dores é muito maior. Eu tenho que ensinar o meu filho, você não pode dançar. Por quê? Porque eu vou cantar São João, aquece a fogueira do meu coração. Olha só, eu estou exaltando ao santo. Eu estou pulando a fogueira que eu sei que é uma coisa consagrada, uma coisa pagã. Então eu não posso, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. E eu sei que é difícil. O Alisson, quando estudava, o Alisson, irmão dele, cadê o Alisson? O Alisson, irmão dele, passaram por essa luta na escola. E nós fomos lá, a gente conversou, e o Degrim foi lá, conversou, e a professora falou assim, tá bom. Era você ou seu irmão que estava ensaiando para ser o noivo? Era o Natan, né? Estava ensaiando para ser o noivo, ia ser o noivinho da festa. Ela falou, tá bom então ele não vai dançar, mas ele vai fazer 2 trabalhos, sobre Santo Antônio e... Qual que é o santo da cidade? Hã? Não, o outro santo aqui da cidade. Frei Galvão, né? Vai fazer 2 trabalhos, Santo Antônio e Frei Galvão. Amém. Ele faz os trabalhos, mas ele não dançou. Ele não dançou. Então eu tenho que ensinar, irmãos. Isso é um confronto que o pai vai fazer com o filho. Isso é um confronto que eu tenho que fazer, porque eu tenho que quebrar essas coisas que eu trago do mundo. Eu tenho que quebrar essas coisas em mim, porque não é criança, amado. Se o pai disser para a criança que ela não vai. A criança quer bicicleta. Se ela for lá na rua, ela pega uma bicicleta e traz para casa? Se o pai não comprar? Não. O pai é aquele que faz na vida do filho. Não é? É que ensina, é que compra, é que provê. Então, eu tenho que ensinar. Ah, mas a festinha junina é tão bonitinha, a gente dançando, não tem nada demais. Tem. Tem, porque não é uma coisa de Deus, amados. Dance igual ontem dançamos lá na igreja, exaltamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Sabe, lá foi lindo, os adolescentes, os jovens dançando, a gente dançando. Eu me peguei lá na frente pulando, de repente eu parei e falei assim, gente, eu tenho 50 anos. Só tem eu aqui na frente. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei assim, Jesus amado. Aí eu fui dando passinho para trás. Aí depois eu parei lá no canto, fiquei olhando. Quer saber? Tô nem aí, eu quero adorar a Deus, sabe? Eu quero adorar a Deus. Então ensine, meu amado, ensine. Ensine o seu filho, ensine a sua filha. Eles não vão morrer por conta disso, porque se morresse, a gente estaria morto faz tempo. Quantos aí já viveram à base da Havaianas voadora, né, gente? Aí tem até aquele meme que a Havaianas, ela é controle remoto, a mãe joga e acerta lá longe, né, na testa ainda. Não é? É ou não é, gente? É. Então, a gente não tem que ter medo. Porque 1 Coríntios 13:6 diz assim, o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. Desconfie daqueles amigos que só te jogam para cima, que nunca traz, sabe? Fulano, pensa no que você está fazendo. Sabe aqueles amigos que só te dão nota 10, que nunca traz para você um confronto? Desconfie. Pode não ser amigo, pode ser inimigo da sua alma. Então, tenha cuidado com isso. A primeira coisa, a primeira direção do Espírito Santo é o deserto. A segunda é o confronto, né, que Deus traz sobre as nossas vidas. Terceiro é a renúncia. A renúncia. A renúncia na minha vida, ela abre espaço para o novo. Quando eu renuncio a algo, eu estou trazendo o novo para a minha vida. Todos os dias nós renunciamos a algo. Quando eu fui vestir a roupa, eu escolhi essa sandália. Eu deixei de lado outra sandália. Não tem jeito de eu vir com 10 sandálias no pé. Não tem jeito de eu vir com 2 sandálias. Tem? Não. Todos os dias, quando eu me levanto, eu tenho que renunciar a alguma coisa em favor de outra.
Eu tenho que trazer algo para a minha vida e deixar algo de fora. Isso é a renúncia. E eu tenho que entender que a renúncia, quando eu renuncio algo, eu estou abrindo espaço para que o novo de Deus venha sobre a minha vida. Quando eu nasço, quando eu saio do útero, eu estou, o que, amados? Partindo para uma nova vida. Quando eu deixo leite materno, eu estou trazendo para a minha vida o novo, que se chama a comida sólida. Quando eu saio da casa dos meus pais, eu estou indo em direção ao novo, à minha casa, à minha família. Quando eu deixo de ser solteiro e vou me casar, estou trazendo novo para a minha vida, estou renunciando à minha vida de solteiro e trazendo novo sobre a minha vida. Tudo que eu renuncio, eu abro espaço para que o novo entre na minha vida. Então, as nossas escolhas estão ligadas às nossas renúncias. Amém? A sua escolha está ligada à renúncia que você fez. Porque todos os dias eu tenho que renunciar a algo. Todos os dias eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Hoje eu estava em casa preparando a palavra. Acordei, já fui lá, já peguei o caderno, já comecei a esboçar as coisas, já comecei a escrever, já comecei a procurar, orar. Aí desci, fiz o almoço, o Isaac ia jogar futebol hoje, está participando de um campeonato de futsal. E aí, 1h30 começar o campeonato. Eu não ia lá no futebol. Aí ele falou assim, a gente estava sentado, ele falou, mamãe, você vai no jogo, né? Aí eu peguei e falei, não vou. Aí ele olhou para mim assim, né? Na hora o Espírito Santo falou, mas você, para ir à igreja, arruma tempo e jeito. Para o seu filho você não vai ter tempo? Não entendi, o futebol acabou? Mas lá não teve briga não, irmão, lá foi bênção. Lá foi bênção. Ganhou de 10-2, 2 gols do bebê, ó, que bênção. Mas aí na hora o Espírito Santo veio e eu peguei e falei, não, eu vou, falei para o Idegrim, eu vou, porque eu já preparei a palavra, Deus já me deu a palavra, eu já orei. E ele falou assim, você fica orando lá, você fica do lado de fora do campo, você fica orando, enquanto ele está jogando, você está orando, foi o que eu fiz. Cheguei lá e fiquei orando em línguas o tempo todo, orando em línguas, orando. Teve uma mulher que parou do meu lado, ficou olhando assim. Acho que a pessoa é doida, né? Então, é estrangeira que veio visitar o Brasil. E lá e fazia gol, comemorava. Oh, Jesus, glória a Deus, né, Edilão? Aleluia! Aí teve uma hora que eu me empolguei, ele fez gol, gol! Aí eu olhei assim, o povo do meu lado, ninguém se manifestou. Eu falei, Jesus, acho que estou na torcida errada. Saí de fininho, fui para o outro lado, falei, moço de Deus, eu estava do lado de lá, lá é a torcida do outro time. Mas a gente, amados, tem sempre que renunciar a algo. A gente tem sempre que escolher. Hoje, à tarde, eu ficaria em casa sozinha, mas eu disse, não, eu vou lá. Estarei com o meu filho, ele está o tempo todo com a gente, eu vou lá torcer por ele, porque eu sei que ele fica feliz quando a gente faz isso. E ele festejou, fez os gols dele lá, pulou. E assim é na nossa vida, amados. Assim é na nossa vida. O que você tem que renunciar? O que o Espírito Santo fala para você todos os dias? Renuncia a isso para você viver aquilo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele disse assim, olha, estou trabalhando num lugar que eu estou gostando muito, eu tenho feito hora extra, tem a possibilidade de eu me enganjar, de eu fazer, mas ele teve que renunciar a algo que vinha há muito tempo na sua vida, e foi porque ele quis? Não foi. Foi algo que Deus permitiu que acontecesse para que ele fosse levado a um nível muito maior. Ele passou por um deserto, ele passou por um confronto de Deus, ele renunciou a algo que hoje ele está colhendo algo muito maior. E eu creio nisso. Mas eu tenho que entender o comando do Espírito Santo no meu coração. Você entende isso, igreja? Nós estamos vivendo a cada culto aqui um mover sobrenatural. Quinta-feira, quem estava aqui viu o mover sobrenatural de Deus. Ah, isso é emoção, isso não é emoção. Eu entendo a minha posição como filho, eu entendo o poder de filho que há sobre mim, a autoridade que vem de Deus sobre a minha vida. E nós estamos sendo levados a níveis mais profundos de intimidade com Deus.
A palavra que tem sido ministrada aqui cada vez tem sido mais profunda, amados, de intimidade, de amar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de entender que Jesus está próximo. Não adianta a gente gritar, bater o pé e não ter mudança de vida. E eu creio que vocês estão tendo mudança de vida. Nós estamos vendo a mudança de vida que está acontecendo. A gente não prioriza o dinheiro de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas, amados, quando a gente veio para cá 7, 8 anos atrás, tinha um bicicletário lá na frente. Bicicletário que chama? Aquele negócio que estaciona a bicicleta? Tinha um estacionamento de bicicleta lá na frente. Era aquilo, ó, parava aquele monte de bicicleta lá na frente. Irmãos, olha que bênção. Hoje para carro, né? Para moto. Não que quem veio de bicicleta, o irmão da Maria hoje veio, o irmão pedalou para caramba, né, irmão? Glória a Deus, chegou aqui, ó, fervendo. Ele falou, eu fiz em 20 minutos, né, lá de onde ele mora até aqui, como que chama lá, Santa Mônica? Flamboyant. Veio no pedal de lá até aqui, ó. Não é isso, a gente não prioriza, mas a gente vê que a fidelidade do Senhor traz sobre as nossas vidas bênçãos, amados. Bênçãos, porque o seu Pai, Deus, dá sobre a sua vida. Não é riqueza que Ele quer nos dar a salvação. A maior riqueza que o homem e a mulher pode ter é a sua salvação. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Quando as pessoas entram aqui, que elas falam, puxa, que legal, nossa, quanta coisa. A gente teve uma reunião essa semana passada, né? A gente teve uma reunião semana passada com o Márcio, né? A gente foi tomar café com ele, e ele falou, olha, nossa, que legal, a igreja de vocês não é nem tão grande, mas vê a quantidade de projetos que vocês têm, a quantidade de coisas que vocês estão fazendo, como Deus está se movendo no meio de vocês, isso é maravilhoso. Ele falou, eu tenho contato com muitas igrejas e eu não vejo isso em muitas igrejas. Muitas igrejas grandes não fazem os movimentos de abençoar, de orar, de buscar, de levar aqueles que precisam, e isso não é mérito nosso, amados, é Deus que tem nos conduzido, nós temos deixado o Senhor fluir, amém? Nós temos permitido com que o Senhor flua, e aí, tem muita gente que deixa de receber o melhor de Deus, porque não quer renunciar. A gente já falou, eu já falei, o Degrim já pregou, a Após já falou, Zé Fernando já falou, o irmão Carlos já falou, Alcir já falou, sabe? A gente precisa deixar, renunciar. Tem muita gente que não deixa o novo vir sobre a sua vida, porque não quer renunciar àquele estragado que você carrega, aquilo que não é de Deus sobre a sua vida. Às vezes Deus está mostrando, olha, mudou a estação, e você não quer que a estação nova chegue, porque você viveu daquele jeito até hoje, e aí você não quer que o novo chegue. Renuncie, amados. Se é de Deus, renuncie. Eu tenho que entender a vontade de Deus, que ela é soberana. Amém? Tem muita gente que não gosta. Porque a gente sempre teve uma estratégia, deu certo na igreja. Então, eu não sou a favor da mudança. Mas, às vezes, a mudança é necessária. A Bíblia continua a mesma Bíblia. De 2000 anos atrás, os grandes pregadores avivalistas, a Bíblia continua a mesma. Mas hoje existem coisas que não existiam no ano de 1800, no ano de 1400. Existem coisas que não existiam e que eu posso trazer para a minha realidade. Mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Amém? Nunca deixando com que essas modernidades me façam esquecer dos princípios de Deus. Tem igrejas aceitando LGBTQI+, L, não sei nem falar a quantidade de nome. Tem igrejas que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reinventada, precisa ser reformulada, a Bíblia precisa ser reescrita. E isso não existe, amados. Não existe. Eu não tenho que colocar o que Deus não mandou, o que Deus não colocou. Se Deus quis que fosse assim, é para ser assim. Deus fez casamento, homem e mulher. Amém? Dali nasce o bebê. Dali gera. Eu já falei, eu tenho um sobrinho que é casado com outro cara. Dali vai nascer bebê? Não vai.
Mesmo que ele queira, a não ser que ele pague uma barriga de aluguel. E mesmo assim vai ser complicado, porque são 2 espermas. Ele vai ter que ter 2 filhos para cada um ser pai de um. Ou então não vai ser pai, vai tirar para o ímpar para saber quem vai ser o pai. Não tem como. É a natureza, foi o que Deus fez. Mas nós vamos odiar o homossexual por causa disso, igreja? Não, de forma nenhuma. Nossa função nessa terra é amar, é ensinar a verdade. E quem convence ele do pecado é você, amados? É você com o chicote, amados? Sim ou não? Não. Quem convence? O Espírito Santo. Mas o Espírito só vai convencer se eu e você abrirmos a nossa boca. Se eu e você vencermos as nossas dores e deixarmos os nossos sofismas, os nossos cansaços, as nossas lamúrias, as nossas murmurações e pregarmos a palavra, fazermos aquilo que nós somos chamados com alegria. Porque é isso que Deus tem. A alegria do Senhor é a nossa força, a minha força, a sua força. É ela que nos motiva, é ela que nos leva a viver o novo de Deus. Sabe, em 1 Samuel, abre aí comigo, 1 Samuel 16, abre aí para a gente terminar. Se o louvor quiser subir, pode subir. Primeiro Samuel 16. Versículo 1. Amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até aí, amados. Disse o Senhor a Samuel: até quando? É a pergunta que eu faço para vocês. Até quando? Deus usa essa frase para confrontar o profeta, para dizer para ele: até quando você vai chorar por Saul? Sendo que eu já levantei Davi, eu quero Davi no trono. Até quando você vai insistir em Saul? Até quando? Já viu quando uma mãe chega e fala assim: até quando você vai jogar videogame? Porque não é para jogar mais, né? Até quando você vai ficar com esse celular? Até quando você vai ficar deitado? É porque a gente quer dizer para o filho: ó, acabou o tempo. E Deus pergunta para ele: até quando? Era um tempo novo. É o tempo de mudança, era o tempo de mudança, era o tempo de Davi, não de Saul mais. Mas Samuel não queria entender. E foi preciso Deus dizer para ele: até quando você vai impedir que o novo entre neste lugar? Até quando você vai impedir que o novo entre? Até quando, amados? Se eu quero ser o filho maduro, ruios, eu tenho que entender que eu preciso abrir mão, sabe, de muito Saul por aí, para que os Davis entrem, para que os Davis cheguem, eu preciso abrir mão de Saul. E Deus pergunta: até quando? Se a estratégia de conquista não está dando certo, mude a estratégia. Não espere Deus ficar batendo: ó, até quando? Vamos. É tempo do novo, é tempo do novo, é tempo do novo. Lembra do novo de novo? Amém, amados? Sim ou não? Então, deixe esse novo vir, amados. E enquanto eu não tomar essa posição de querer deixar de ser aquele filho, né, tecnon, para me tornar ruios, o novo de Deus não vai chegar na minha vida. Eu vou passar por confronto, eu vou passar por desertos, que não vai ser para o meu fim, vai ser para eu amadurecer. Vai ser para eu conquistar o melhor do Senhor. Vai ser para eu conquistar o novo de Deus. Eu vou passar por renúncias, mas eu sei que vai valer a pena. Eu sei que Deus tem o melhor para mim e para você. Todos nós fomos resgatados, nós tivemos que renunciar à nossa carne, sim ou não? Nós temos todos os dias que renunciar à nossa carne para estar aqui, amados. Nós estamos profetizando que este é o ano do extraordinário, e tem sido
do ano do extraordinário. Deus tem derramado sobre nós de forma sobrenatural. E só não enxerga quem não quer. E aí Deus está movendo, Deus está fazendo. E Ele está dizendo, até quando você vai ficar nessa? Está vendo o rio? Está vendo o novo? Está vendo o mover? Está vendo a água nova descendo? Está vendo o que está acontecendo? E você vai ficar nessa até quando? Até quando? Sansão, amado, com uma queixada, né? Jumento, ele matou quantos? 1000, né? Sim ou não? Sim ou não, Renan? Vai aí, Renan. Sansão com uma queixada de jumento, ele matou 1000. Mas quando ele se colocou como filho, quando ele entendeu que ele tinha sido chamado por Deus para algo muito maior, quando ele entendeu que ele precisava morrer para o novo de Deus chegar, e ser colocado ali entre as colunas, e na morte dele, ele matou mais gente do que toda a sua vida, porque ele disse aqui, não vou viver eu mais, é o Senhor que será exaltado. A partir de hoje eu renuncio, a partir de hoje eu desfaço as alianças, a partir de hoje eu deixo o meu eu e eu me entrego a Deus. E ali a Bíblia diz que ele matou mais gente em toda a sua vida. Amado, morra para que nasça para Deus. Deixe o Espírito Santo fazer o novo acontecer na sua vida, porque é o que Ele tem para mim e para você. Amém? É o que Ele tem para mim e para você. Para amadurecer, eu já falei isso, vou falar de novo. Deus nos levará a lugares desconfortáveis. Deus nos levará a desertos, a confrontos, a renúncias. Isso faz parte da vida de um ruios. Isso faz parte da vida de um ruios. O filho maduro sempre tem em mente que a direção que o Espírito Santo dá é a melhor para as nossas vidas. Amém? Porque quem me guia é o Senhor, não sou eu. Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim, amados? Não vivo mais eu, mas quem vive em você? Quem vive em você? Exatamente isso. Vença as suas dores. Vença as suas dores. Nós temos profetizado, amados. O diabo tem se levantado. Nós temos profetizado. O diabo tem se levantado. Nós temos profetizado. E nós vamos levar. Tem 32 pessoas indo para esse congresso em Sumaré. 32 pessoas. Põe aí a R$600, 32 pessoas. Coloque aí no papelzinho aí para você ver. 32 pessoas que serão impactadas. Nossa, mas precisa ir tão longe? Não pode ser aqui? Pode. Ontem foi no bairro ali, hoje está sendo aqui. Lógico que pode. Mas se eu posso levar os meus jovens para um lugar onde vai ter 5.000 jovens adorando a Deus, exaltando ao Senhor, pulando, gritando, porque essa é a linguagem do jovem, amado. O jovem não gosta de ficar paradinho, ele gosta de ter a sua linguagem, onde ele vai fazer conexões, onde ele vai ver que vale a pena renunciar, que vale a pena dizer não para o mundo e viver para Deus. Você acha que não vale todo investimento, amado? Vale. Todo brigadeiro que vocês vão comer, ficar mais gordinho comendo brigadeiro, vale. Vocês vão comer feijoada dia 9, vale investimento, vale, amados. Porque nós estamos lutando por algo maior. Por algo maior. O Senhor tem nos levado a algo maior. Então não fique parado, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir. Ah, mas não é o que eu queria, meu amado. O que você quer nem sempre é o melhor para a sua vida. Deus é que sabe o que Ele tem para mim e para você. Mas eu só vou saber o que Ele tem para mim e para você se eu permitir que Ele fale comigo. Se eu permitir que Ele me conduza ao novo. Que Ele me conduza ao sobrenatural. Porque senão eu sempre vou ser aquele filho mimado, que qualquer ventinho eu bato o pé, eu choro, eu faço biquinho. E não é isso.
Deus quer filhos maduros. Nós estamos gerando para o Senhor filhos maduros. Amém?